Desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, qual a lembrança mais antiga que a senhora tem da Justiça Eleitoral? Lembrança mais antiga? Pode ser como eleitora, como mesária. Como mesária. Como mesária na primeira vez em que eu votei. A senhora já, votando pela primeira vez, já trabalhou como mesária? Votando pela primeira vez, eu fui convocada como mesária. Isso aqui em Curitiba? Em Curitiba, na Brigadeiro Franco, num grupo que tinha entre a Brigadeiro Franco, eu não sei exatamente o nome. Barão do Rio Branco? Não. Pode ser. Entre a Silva Jardim, isso. Foi a primeira vez, foi quando eu tirei meu título eleitoral aos 18 anos, eu trabalhei nessa eleição. E como foi essa experiência? Já... Assustada, confesso que assustada, porque eu era uma menina de 18 anos. Nunca nem tinha votado? Nunca tinha votado, e de repente eu tinha que participar da eleição. Mas houve um treinamento, na época não era um treinamento tão intenso, mas a gente tinha, e não era presidente da mesa, então tinha o presidente que já era mais experiente. Mas foi muito interessante, o dia todo lá. E só foi essa vez que eu fui convocada, só essa vez. Mas no primeiro ano que eu votei. Que era normal na época. Pegavam os novatos, que tinham retirado o título eleitoral. Eu tinha feito 18 anos em dezembro, fiz meu título de eleitor talvez em janeiro ou fevereiro, e as eleições eram em outubro ou novembro, não me lembro exatamente, e aí eu fui pega como mesário. Mas foi uma experiência muito boa, eu me achei muito importante. Me senti útil à sociedade. Não pensou em pedir dispensa? Não pensei em pedir dispensa, nem queria mesmo. Queria participar, E depois, no futuro, eu fui ver qual importância tem o pessoal que trabalha na eleição. E na sua carreira como advogada, em algum momento a senhora chegou a atuar na Justiça Eleitoral? Sim. Atuava na Justiça Eleitoral, lá no Alto São Francisco. Tem uma imagem de uma pessoa especial, que era a dona Zenir. Foi a nossa primeira servidora, mulher, né? Primeira servidora do quadro nosso, a dona Zenir. Isso. Eu acho que o desembargador Mário Lopes dos Santos era o secretário-geral. E o doutor René Dotti, com quem eu trabalhava na época, tinha várias questões eleitorais, atendendo vários clientes, e eu ia muito lá. E criei uma amizade muito grande com a dona Zenir, que nos atendia muito bem, aliás, como todos os servidores, muito preparada. Depois, alguma atuação tive na Cruz Machado, como advogada, mas eu confesso que foi muito pequena. E depois, não mais. A secretaria passou a funcionar naquele prédio. Isso. Mas lá, eu lembro muitas vezes lá do Alto São Francisco, lá no palácio lá que tinha, episcopal, né? Ali funcionou como Palácio do Governo. Palácio do Governo, museu também. E ali eu tenho lembranças muito bonitas de lá, como advogada. Eu trabalhei lá um pouquinho também. O prédio é bem bonito. E aí, tempos depois, a senhora como desembargadora, alçada pelo 5º Constitucional, termina vindo à Justiça Eleitoral, primeiro como corregedora, e foi a nossa primeira corregedora. Qual foi a sua sensação de estar retornando a essa casa tanto tempo depois, agora como parte da cúpula diretiva da casa? Foi uma experiência maravilhosa. Eu me senti emocionada quando vim, porque lembrei de tudo isso. Lembrei da minha atuação primeiro como mesária e depois como advogada. E quando cheguei, fui inclusive muito feliz, porque houve a aposentadoria do desembargador Zata no mês de setembro, se eu não me engano, do ano de 2008. Outubro. Então, outubro de 2008. Então, eu peguei um mandato tampão de outubro a janeiro, fevereiro, né? E aí, então, que eu assumi o meu ano de corregedora. Então, na verdade, eu tive um acréscimo. Eu fiquei 2 anos, outubro, novembro, dezembro, 2 anos e 5 meses, praticamente 2 anos e meio. E me assustei, confesso, no início, com a terminologia dos processos, Jaime. As assessoras tratavam daquilo com uma naturalidade muito grande, e nós, vindo de uma outra área que eu vinha, direito público, me assustei assim com a terminologia, mas logo em seguida
Me adaptei perfeitamente e estabelecemos um sistema novo naquela época de fazer as correções no local com o corregedor presente, que nunca tinha acontecido. Pois é, era isso que eu ia perguntar agora. Qual é a lembrança que a senhora tem do trabalho das correições, que normalmente no ano pré-eleitoral, como foi o caso desse ano em particular, 2009, é um ano muito intenso na corregedoria. Nós resolvemos fazer uma tabela, um cronograma de trabalho, e todo mês eu abria a correição no local que estava pré-determinado já pelo agendamento do Tribunal Eleitoral. A primeira correção que eu fiz, eu nunca esqueço, foi em Cascavel. Eu fui com a assessora, Mônica Monteiro, fomos a Cascavel, e era inédita, era inusitada essa matéria do corregedor ir, como eu já falei. E fizemos a correição, iniciamos a correição conversando com o juiz, obtendo informações. E à tarde daquele dia, eu fui visitada por uma jornalista de um dos jornais locais de Cascavel. E eu estava no apartamento já do hotel e ela ligou querendo muito conversar comigo. E a primeira pergunta que ela fez: o que a senhora sabe, o que houve aqui em Cascavel, que um desembargador corregedor veio até aqui? Então a suposição não era de que era uma tarefa rotineira e que passou a ser rotineira, mas sim que havia alguma coisa excepcional. Aí eu tive que explicar a ela, e até guardei essa reportagem, que não havia nada de estranho, estava tudo em ordem, mas apenas era o deslocamento para o interior do presidente do tribunal para ter contato direto com os juízes, com o pessoal, os funcionários, os servidores do eleitoral. Essa foi a primeira vez que eu estive, foi a primeira correção que eu fiz. E aí se seguiram todas as outras ao longo de todo aquele ano, de 2009. Muitas vezes fazíamos em 3 lugares, dependendo da região, era possível fazer. Ribeirão do Pinhal, enfim, a gente ia fazendo, às vezes, 3 lugares, programava para 3 regiões que ficavam próximas, Cianorte, Maringá, e as experiências foram ótimas, porque os juízes se sentiram prestigiados pela ida do presidente, do corregedor eleitoral. Para nós foi um aprendizado, para mim foi um aprendizado muito importante, ver como é que as coisas estavam funcionando, e o que precisavam, se estava tudo em ordem, além de que o contato com o povo é muito importante. Além desse trabalho das correições, naquele ano também de 2009, houve todo o planejamento para a eleição do ano seguinte, de 2010, e também houve a primeira revisão biométrica aqui no estado, que foi feita no município de Balsa Nova. Uhum. A senhora, então, como corregedora, foi responsável pela aprovação desse relatório de revisão biométrica. Como a senhora viu agora? A senhora que havia tido um primeiro contato com a Justiça Eleitoral como mesária, estando agora como corregedora e vendo toda essa preparação assim bem antecipada da eleição. Só depois que você trabalha na Justiça Eleitoral que você consegue avaliar o quão importante é uma eleição e o preparo dessa eleição. Ninguém calcula, o eleitor quando vai votar e coloca hoje a sua digital e vota no próprio aparelho, na urna, ele não vai nunca saber o quanto tempo se leva, se programa tudo isso. Eu me lembro que no ano 2009 nós tínhamos reuniões direto com agentes da polícia, com procuradores, uma série de questões que surgiam preparando realmente a parte dos correios. É um trabalho assim que é incalculável. Eu acho até que deveria ser talvez mais divulgado para a população a importância da Justiça Eleitoral, porque se pensava assim, em ano que não há eleição, não se faz nada na Justiça Eleitoral. É o ano que mais se trabalha, que mais se prepara, que mais se desgasta. E depois, o pós-eleitoral, com os recursos e também durante o período eleitoral. Mas foi um encontro com a realidade que eu não tinha.
Aí eu comecei a avaliar e sempre digo para as pessoas, vocês não imaginam o que é ir à eleição e votar, não é nada, perto de tudo que você prepara. E aí chegamos ao ano de 2010. A senhora assume a presidência no comecinho de fevereiro, a primeira mulher presidente da casa e com uma eleição grande à frente, uma eleição estadual e nacional. O que é que a senhora lembra o que sentiu naquele dia quando assumiu a cadeira de presidente? Uma intensa responsabilidade, uma carga muito pesada. Eu sentia que estava sobre mim ali naquela hora, não obstante toda a estrutura da Justiça Eleitoral, que é perfeita, tenho só elogios a toda a estrutura, em todos os setores, mas também aquela responsabilidade muito grande de ser a presidente de um tribunal eleitoral naquele momento. Algumas coisas mudaram naquela eleição, aliás, muitas coisas mudaram. Nós tivemos a primeira vez do voto dos presidiários, as pessoas detentas que estavam presos, tanto presos provisórios. Os presos provisórios nas mulheres, nos menores, enfim, vários locais que não havia antes. Foi uma experiência que até, eu lembro bem que você nos acompanhou naquela visita, um dia muito frio que nós fomos lá em Piraquara. A biometria, que foi a Balsa Nova, que também estivemos em Balsa Nova, com algumas complicações naturais de uma primeira experiência, mas que felizmente foi exitosa naquele dia, naquela época. Os incidentes todos pré-eleitorais, a divulgação das pesquisas eleitorais, que causou um problema muito grande na corte, e eu tive que proferir um voto ali, houve um empate nas decisões de 3-3, eu tive que desempatar o voto de Minerva. Algumas outras situações com relação à própria propaganda, à própria colocação daqueles outdoors, enfim, uma série de inovações que, infelizmente, surgiram em junho e algumas em julho, quando nós já estávamos em plenos julgamentos das questões, então tivemos que atualizar várias pesquisas. E outra coisa, talvez me permita falar, uma das coisas que me assustou muito na época da corregedoria, foi a primeira sessão que eu tive como corregedora, naquele mandato tampão. Tinha havido a eleição municipal de 2008, sim, e eu assumi em outubro, como você bem lembrou, de 2008. Então estavam... 2008, naquele tampão. Então nós estávamos ali julgando recursos eleitorais. O desembargador Jesus Sarrão era o presidente, e ele convocava aquelas sessões, inclusive para sábados e domingos. Aquilo me deu um pavor no começo, um susto, porque nós ficávamos até muito tarde no tribunal, julgávamos até às 11 horas, meia-noite, quando não entrávamos madrugada. E nos sábados ficávamos, acho que, me lembro, 13 horas ou 13h30. Foi por isso que depois anteciparam o horário de início da sessão, exato, que ela começava às 5 da tarde. É. E aí, como... Foi na minha época que nós decidimos antecipar, porque era muito tarde. O pessoal dizia, não, mas tem que antecipar, não pode antecipar, porque geralmente os desembargadores estão acumulando as funções de julgadores e por consequência, tem sessões no tribunal. Então, nós dávamos prioridade aos presidentes e ao corregedor, ao presidente e ao corregedor, e membros que ali compunham, para que pudessem sair, mas nós tínhamos que antecipar, para não ir até tão tarde. E no sábado, no primeiro sábado, eu confesso que quando saí do tribunal, eram 8 horas da noite ou 7 horas da noite, já estávamos com horário de verão, outubro, começo de outubro, o final de outubro, e eu via as pessoas sentadas na praça, conversando, tomando cerveja no barzinho. Eu dizia, mas o que eu estou fazendo aqui, vestida de desembargadora, de salto, de tudo? Então, aquela mudança, nós tínhamos as sessões do tribunal em outros horários, e tudo isso foi um impacto no começo. E o trabalho intenso. Não tinha como dar conta daquele volume enorme de processos. E é importante consignar que eu recebi a corregedoria zerada. O desembargador Sarrão não deixou nenhum processo, quer dizer, eu recebi toda a distribuição, mas a distribuição era intensa, era muito grande, muito grande.
Eram muitos processos, eram questões intrincadas, eram questões de cassação de mandatos, eram problemas grandes no interior e aqui na região metropolitana, com vários problemas. Então, a gente trabalhava muito, julgávamos muito, as pautas eram muito grandes, muito prestigiados, os advogados iam a todas as sessões, sem contar isso já no final de 2010, já às vésperas da eleição, quando nós estávamos a 24 horas da eleição, estávamos praticamente em plantão para esse problema exato da propaganda, e os advogados ali aguardando se levariam a mídia ou não para divulgar. Então, eu lembro muito bem desse trabalho intenso, mas a motivação que se tem por fazer um trabalho bonito e com a ajuda muito eficiente dos servidores, só trouxe benefícios. E foi muito, muito agradável a experiência. Todos os juízes e desembargadores que já conversaram comigo aqui, gravando esses depoimentos, disseram sempre que um dos grandes diferenciais, talvez o maior diferencial entre a justiça eleitoral e a justiça comum, diz respeito aos prazos. Como a gente trabalha com tudo, com dia e hora para acontecer, os processos correm mais rápido, os julgamentos também, e isso dá um dinamismo muito grande e diferente de uma sensação que muitos deles se queixaram de sentir na justiça comum. Você tem sempre, todos aqueles que passaram por aqui, sempre tiveram aquela sensação plena de que algo começou e terminou. A senhora teve essa mesma sensação? Sim, sempre se começava e se via o fim. Outra sensação que eu tive, que eu percebi, que depreendi aqui, o respeito, muito respeito do servidor para com o desembargador, não obstante o desembargador esteja passando pelo Tribunal Eleitoral. Nós não somos membros do eleitoral, nós nos tornamos, naquele momento, presidente ou corregedor num período limitado. E os servidores sabem disso. E por esse motivo poderiam não ter tanto respeito como nutrem pelo diretor, por outras pessoas que trabalham aqui, mas ao contrário, um pedido era imediata a solução, uma pesquisa recebia uma solução imediata, nós julgávamos e publicávamos aquele acordo em seguida, com uma rapidez, com uma eficiência que, infelizmente, por mais que nós tenhamos hoje uma justiça já bem evoluída na parte estadual, com os CDs agora que vem nos processos e tudo digitalizado e também vindo direto no computador, no Projúdio, mas mesmo assim a diferença é muito grande. Aqui nós temos a sensação de que temos o dever cumprido, muitas vezes lá não, porque se demora muito, o volume é muito grande, os pedidos de vista se prolongam às vezes por 6, 7, 8 meses, a corte é muito grande, um tribunal com 25 membros, no órgão especial, é muito difícil você obter uma decisão rápida. E como é que a senhora viu também um outro lado que não é muito comum na rotina de um desembargador ou de um juiz na justiça estadual, que é também estar à frente de questões administrativas, de gestão propriamente dita? Isso eu aprendi aqui. A gestão eu aprendi aqui, até com essa experiência que eu pleiteei também ser presidente do tribunal, diante do que eu aprendi aqui, porque o juiz e o desembargador, ele simplesmente administra o seu gabinete, e só. Agora, aqui nós tínhamos um mundo de coisas para administrar. No seu caso, uma eleição. Uma eleição toda, e mais toda a organização toda, a logística toda da eleição, com procuradores, com tudo, e mais os prazos, e mais aqueles detalhes que só vocês, os servidores, têm das necessidades que nós temos que fazer. Tive que aprender mesmo uma lição de administração praticamente ao vivo ali. Empírico. E, desembargadora, a senhora também realizou, no período que a senhora esteve à frente da presidência,
o primeiro e até o momento único encontro conjunto de presidentes e corregedores da Justiça Eleitoral de todo o Brasil. Como surgiu essa ideia? Como foi essa experiência de juntar todos esses dirigentes do país aqui em Curitiba? Não havia, nunca houve, nem não sei se vai haver ainda. Mas desde então não teve nenhum. Não teve nenhum. Eu, conversando com o desembargador Sarrão, eu achei que uma logística para uma reunião de presidentes, uma reunião de corregedores, que naquela ocasião, por sorteio, por escolha, tinha caído em Curitiba, tanto a dele como de presidentes, como a minha de corregedores, eu achei que seria um absurdo nós termos que montar 2 logísticas para 2 dias ou no mês para a mesma coisa, porque é um trabalho intenso, desde a escolha do hotel, a escolha dos conferencistas, dos temas de palestra, e como vocês sabem muito bem, também o financiamento disso, a despesa disso, que isso nos traz, o deslocamento e tal. Então eu achei que nós poderíamos fazer isso conjunto. Eu já tinha sentido essa vontade nos colegas do Colégio de Corregedores, que muitas vezes as questões que se discutem no colégio e nas questões dos presidentes, elas se intercalam, são questões do eleitoral. Tanto faz a presidência como a corregedoria. Na verdade, se procurando obter uma decisão interessante à justiça eleitoral. Por que não nós fazermos alguma coisa em conjunto com temas que absorvessem tanto a presidência como a corregedoria? Eu acho, nunca senti crítica nenhuma, nunca soube de crítica, àquela reunião. Ela foi exitosa, nós conseguimos trazer vários ministros que vieram e atenderam tanto aos presidentes, e no final, me lembro bem, passamos um filme e com aquela música Amigos para Sempre, todos se abraçaram, e os próprios corregedores que ali estavam se encontraram no ano seguinte como